point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! A Inglaterra está pouco a pouco conquistando a Europa. Estamos nas semifinais, tanto da Champions quanto da Europa League, e temos 2 ingleses em casa, mostrando aí a força dos times ingleses da Terra da Rainha que finalmente voltaram ao centro dos holofotes, né? E não poderia ser outro o papo dessa semana. Vamos analisar aqui os 4 confrontos, os 2 da Champions e os 2 da Europa League, com os nossos queridos Matheus Capanema e Breno Mauro, comentaristas e analistas aqui da PL Brasil, que sempre estão presentes. Tivemos algumas surpresas aí, outras nem tanto, né? Mas fato é que teremos umas competições europeias recheadas de muita emoção nas próximas semanas. Como que tá o coração aí, gente? Julião, falando em futebol inglês, tá bem, né? Tá muito bem na Europa. Os times estão voando. Os 4 de 8 semifinalistas do futebol internacional são ingleses. Tinha muito tempo que isso não acontecia, muito tempo que os times ingleses não ocupavam um lugar de respeito, né, nesse cenário mundial. Vamos ver se aí alguém consegue conquistar uma Champions ou uma Europa League. Mas espero que sejam 4 grandes confrontos. Vamos falar de todos aqui. Já tô ansioso, viu, Julião? Porque essa pauta de hoje promete demais. Um abraço para você e pro meu querido Brenão. Fala, pessoal. Saudações. Podcast PL Brasil, edição 64. Pauta interessantíssima, né, Capa? A gente vai falar sobre as semifinais da Champions League e da Europa League. São possibilidades reais de termos... quem sabe, né, as 2 finais, né, final da Champions League e da Europa League, entre 2 times ingleses. Seria muito legal, apesar dos resultados que possam acontecer, a Inglaterra volta a estar em evidência em competições internacionais, coisas que não aconteciam nas últimas temporadas. Então é legal voltar a ter os times ingleses figurando sempre nas disputas, tanto de Champions League quanto de Europa League. Pô, de fato seria sensacional. Já pensaram, pessoal? Nossa, 2 finais de times ingleses, as possibilidades são reais mesmas, porque os 4 estão muito bem, pelo menos nesse cenário internacional, né? Premier League, claro, é um campeonato à parte, mas falando de Europa, os 4 estão num gás, os 4 estão jogando bem, e quem sabe, né? Ia ser muito massa. Não só isso, né, Julião? Tem 4 grandes times, falando um pouquinho só das semifinais da Champions League, por exemplo, acho que dá gosto de ver as semifinais, porque você não sabe quem pode ir para a final. Qualquer um pode estar nessa final, qualquer um pode ser campeão. Qualquer um dos 4 não vai ser surpresa, porque o futebol jogado por eles é incrível, tá? É bonito de se ver, é legal de se ver. Já tivemos umas quartas de finais fantásticas. Acho que a gente não espera menos dessa semifinal, não. Eu acho que essas semifinais prometem demais. Falando em Europa League também, tem boas surpresas, gratas surpresas, grandes de volta, como o Valência aparecendo nesse cenário mundial, como o Frankfurt aparecendo, surpreendendo, indo muito bem. Vamos falar disso também. Mas não só individualmente. É bom falar que eu acho que essa Champions League, principalmente essa semifinal dessa Champions League, ela é marcada pelo coletivo. O coletivo brilha muito, muito na Europa nesse momento, principalmente a Champions League. Na Europa League, as surpresas Valência e Frankfurt também tem um coletivo muito forte, que podem acabar até surpreendendo esse Arsenal, esse Chelsea, chamando a atenção e quem sabe conquistando a Europa também. Brenão, vamos começar falando de quê? Diz aí pra gente, bota aí na mesa. Falar desse confronto pesadíssimo, 2 camisas excelentes que entorta o varal, Liverpool e Barcelona. O primeiro confronto começa dia 1º de maio, lá no Camp Nou, e o segundo confronto dia 7 de maio em Anfield. Confronto que marca duelo interessante, né? Se a gente for parar para analisar, são 2 equipes. Barcelona gosta muito de jogar com a posse de bola, mas é um time que
coletivamente, com seu técnico, o Ernesto Valverde, ele tá conseguindo que o time renda mais pelas suas individualidades do que pelo coletivo. Conta com uma temporada sensacional, espetacular do Messi, né? E o Ter Stegen agarrando muito, assim como bons valores como o Suárez. E o Coutinho, que não tem rendido tão bem assim quanto rendeu no Liverpool. A gente conhece muito bem, viu o trabalho dele. Então o interessante desse confronto é que Suárez e Coutinho vão voltar a Anfield. Vamos ver como é que vai ser a recepção da torcida em relação a esses dois jogadores. Breno, eu já te adianto que a recepção do Suárez vai ser menos pior do que a do Coutinho, porque o Coutinho saiu engasgado pela porta de trás, né? Exatamente, saiu como Judas, né? Não foi uma saída legal, ele que forçou para sair pro Barcelona. Dizem que ele queria sair do Liverpool pro Barcelona para tentar buscar títulos, mas na verdade o Liverpool tá chegando mais longe na Champions League nos últimos tempos, na última temporada inclusive. Então acho que vai ser interessante também ver o duelo Suárez com Van Dijk. Van Dijk, melhor zagueiro do mundo nessa temporada, vem se destacando muito, ainda não levou drible, né, na competição. Acho que dessa vez esse confronto, enfrentando um Messi e um Suárez, vai ficar difícil de manter essa marca. E o último confronto dessas duas equipes foi em 2007, nas oitavas de finais, quando o Barcelona recebeu no primeiro jogo e o Liverpool ganhou, com gols de Bellamy e Reese, e na volta o Barcelona fez um golzinho solitário do Will Johnson, mas não conseguiu se classificar. O Liverpool, que fez 2 gols no Camp Nou e teve vantagem, que naquela edição do Champions League o Liverpool até enfrentou o Milan na final, uma reedição da final de Istambul, mas o Milan conseguiu a revanche, né? Conseguiu o título em cima do Liverpool. Acho que o primeiro jogo, acho que o Barcelona vai tentar controlar as ações, o Liverpool um time mais intenso, até conseguindo nos contragolpes e sendo um time mais incisivo, o que pode ser um problema para o Barcelona. Acho que o Liverpool tem grandes chances de conseguir fazer um gol no Camp Nou e deixar esse confronto mais complicado pro Barcelona. E Capa, você que gosta da parte tática, você lembra que a gente recebeu o Marcelo Beckler, né, pra falar das quartas de final. E uma coisa que eu não esqueço é ele falando que o Liverpool talvez seria o time mais difícil que o Barcelona poderia enfrentar numa possível semifinal. Eu lembro dele falando que o Barça joga numa rotação baixa quando tá com a bola. E conta com uma individualidade, que nem o Breno falou, né? Uma jogada individual de um Messi, que é um extraterrestre, ele tá numa temporada absurda, para poder decidir. E o Liverpool é um time que, quando está defensivamente, faz o famoso pressing, né? Tem os atacantes, os pontas, o Salah e o Mané, o Firmino também, que é centroavante, que voltam para ajudar na marcação. E ele disse que o Barcelona é o contrário, os atacantes não ajudam na marcação. Então vai ser um choque muito legal de ideias opostas, né? E com um jogo primeiro no Camp Nou, já com a torcida do Barça, aquele estádio gigantesco, pressão e tal, o Liverpool é um time que tradicionalmente não costuma tremer na base, né? Então a gente já tem, cara, um confronto pra lá de emocionante já na primeira partida. Não, exatamente, Júlio, exatamente, você disse tudo. E o que é legal de falar é o seguinte: o Barça, além de jogar com a rotação baixa, é um time que não tem muita intensidade, né? Também puxando para o vocabulário popular, é um time que joga com vamos dizer assim, com o freio de mão puxado, né? O Liverpool já é o oposto. O Liverpool joga no 220. E essa é a principal dificuldade que o Barcelona vai ter com o Liverpool. Por quê? O Liverpool, ele é um time muito objetivo. O Barcelona, ele fica com a bola, ele roda, ele tenta infiltrar, mas claro, sempre com sempre esperando muito que o Messi decida, né? Ou que uma jogada do Messi defina a partida, ou um passe, ou um chute pro gol, uma falta. E isso o Liverpool tem que tomar cuidado. Esse fator é onde o Barcelona pode desequilibrar, né? O Lionel Messi, não tem o que falar, é o maior do mundo, melhor do mundo, um dos maiores da história, é um cara fantástico que vive uma temporada que tem que respeitar. Talvez seja o pior time do Barça, mas é o melhor Messi. Então, assim, é um oposto, né? É um oposto, mas o Liverpool tem que ir nesse buraco que o Barcelona deixa, né? Nessa falta de intensidade, tem que ser objetivo igual pegou a bola, tentar buscar o Mané, tentar buscar o Salah, infiltrar nas costas do lateral, porque o Jordi Alba, por exemplo, que joga no lado do Salah, é um cara que apoia demais. Eu acho que temos o confronto dos 2 melhores laterais esquerdos do mundo, e isso pode ajudar muito o Liverpool, esse contra-ataque. O Alexander-Arnold ali também, que é um jovem, que tem muito fôlego, então pode atrapalhar muito esse Barcelona, que tenta jogar, que tenta diminuir a intensidade do jogo, que tenta controlar o jogo com o Liverpool. Isso não dá. O Liverpool, ele não só faz o pressing,
acontece, Júlio? A linha do Liverpool é alta. A marcação com o Liverpool, principalmente pós-Van Dijk, é alta, né? Depois desse que o Van Dijk chegou, a linha do Liverpool joga mais em cima, porque é um zagueiro rápido, é um zagueiro que tem um mano a mano como uma característica muito forte, é muito difícil de passar do Van Dijk. E isso é uma estratégia que o Klopp pode usar, sim, tem que usar se quiser superar o Barcelona, viu, Julião? Julião, eu tenho uma curiosidade sobre esse confronto, posso falar? Claro, diz aí. Sempre bom ver curiosidades. É, uma informação, na verdade, né? É uma... James Pearce, né, o setorista do Liverpool, ele trouxe que o Barcelona vai cobrar 119 euros, pelos ingressos de visitantes no Camp Nou contra o Liverpool. Com isso, né, o Liverpool cobrará 119 euros dos torcedores do Barcelona em Anfield e usará os 31 euros em média de lucro, né, para subsidiar a ida de sua torcida a Barcelona, ou seja, vai tirar desse dinheiro, vai dar esse dinheiro para a torcida para ajudar a torcida a ir a Barcelona, tirando desse ingresso que vai ter no jogo da volta. E isso é uma atitude muito legal do Liverpool, né, porque é um preço caro mesmo, até para jogos na Europa, é um preço acima da média. Tudo bem que é uma Champions League, tudo bem que é um jogo importante, mas o Barcelona pegou pesado nessa aí, né, então a informação quentinha do James Pearce pra gente, viu, pessoal? E faz diferença, né, mesmo fora de casa, Brenão, cara, sempre... E uma atitude legal, né, Julião? É, uma atitude legal, cara, pô, o clube tirando do próprio bolso a grana pra motivar a ida dos seus torcedores pra assistir uma partida tão importante fora de casa, realmente é de tirar o chapéu. E faz diferença, galera. Pode ter 500 torcedores, pode ter 1.000, 1.500, 2.000 contra 60 mil e 70 mil do Barcelona, sei lá, mas faz a diferença, 90, cara. Ainda mais a do Liverpool, né? Ainda mais a do Liverpool, mais canta, né? Na Inglaterra, principalmente fora de casa, tem o seu hino, We'll Never Walk Alone, então realmente eu como torcedor do Liverpool fico muito feliz. Se eu morasse lá em Liverpool eu iria, aproveitaria essa deixa aí, essa ajudinha financeira e tava indo pra Barcelona também. Pessoal, bora falar então do segundo confronto? Brenão, vamos falar de quem agora, meu amigo? Tottenham e Ajax, um confronto interessantíssimo, creio eu que os dois mais, as duas surpresas dessa Champions League. O Ajax, que é um time que encanta muito, né, conseguiu eliminar o Real Madrid e a Juventus com atuações memoráveis, atuações enormes dentro da casa das duas equipes, e o Tottenham, que vem de uma classificação épica contra o Manchester City, aquele 4-3 que a gente vai lembrar por muitos anos. Eu acho que o jogo mais épico dessa Champions League até agora. Acredito que vai ser um confronto muito equilibrado, acho que o mais equilibrado desses confrontos de semifinal. Acho que não tem favorito para esse confronto. E Brenão, só avisando aí o pessoal de casa, o primeiro jogo no Tottenham Stadium, né? Dia 30 de abril, e o segundo jogo no Johan Cruyff Arena, dia 8 de maio. Exatamente, o Ajax vai viver uma situação diferente do que nas oitavas e nas quartas, que teve que decidir fora de casa, né? Assim como o Tottenham mantém essa sequência de ter que jogar o primeiro jogo em casa, assim como foi com o Manchester City, e o segundo fora. Eu acredito que o Tottenham, ele conseguiu, né, com o Maurício Pochettino, se reinventar sem Kane, né, sem ser o principal jogador, ainda mais no confronto contra o City, e o favoritismo do City, o time ter conseguido uma atuação enorme, ao ponto de conseguir a classificação, tinha tudo para ir por água abaixo. Acho que o Tottenham, ele consegue ter uma confiança muito grande para esse confronto. Acho que os dois times, eles já estão, certamente, vamos dizer assim, com lucro na temporada, até porque não se esperava que conseguisse, né, alcançar esse feito, né, de chegar até uma semifinal. Então acho que o possível finalista já vai estar muito, muito confiante, muito, muito feliz pelo resultado dentro de campo. Então acredito que o time do Tottenham, ele precisava coroar esse trabalho do Maurício Pochettino, que vem de 5 a 6 temporadas, né, desde 2013, 2014, que o time conseguiu se consolidar no top 4 da Premier League, e agora faz uma campanha de respeito. Isso para o Tottenham, que está vivendo um cenário muito positivo, com seu novo estádio, com os torcedores animados, né, com essa fase da equipe, com um time muito bem montado, um elenco muito bom, e com o estádio, né, um estádio dá esse ânimo, um novo estádio dá esse ânimo também, e acredito que essa grande temporada do Son também deixa os torcedores muito confiantes para esse confronto. Mas eu devo alertar aqui também que é um confronto muito complicado, porque o Ajax é um time muito vertical,
que tem uma boa troca de passes, amplitude. Vale destacar o De Ligt, que é um zagueiraço muito bom na bola aérea. O Schöne, o De Jong também, que vai para o Barcelona, um grande jogador, segundo volante, meio campista holandês, que tem se destacado na equipe, né? O Van de Beek, que flutua ali no meio de campo, que é importante para a equipe, assim como o David Neres, que é muito incisivo. Ele, quando pega, ele faz a arrancada em direção ao gol. É um jogador que é um ponta muito desequilibrante, né? E o Tadic jogando de falso 9. Ponta desequilibrante. Adorei Esse a é o referência. Como diria o Tite, né? gostou. Também gostaria de destacar o Ziyech, o marroquino, bom jogador, canhoto. O que você acha desse time do Ajax, Capa? É um time que vai dar muito trabalho. O holandês Ten Hag, ele conseguiu armar muito bem, né? Essa equipe é um time que ataca e joga sem medo de jogar, né? Eu acho que a palavra da vez para os dois times é confiança. Começando pelo Tottenham, o Tottenham elimina o City, talvez um dos maiores jogos da Champions League nos últimos 10, 20 anos. É confiança, porque eliminou um City que é um time que vinha muito forte, que tinha uma confiança muito alta, que tinha um técnico valorizado por todo mundo, mas aí aparece o talento de Maurício Pochettino, né? Maurício Pochettino que não precisa, eu até escrevi isso no meu Twitter, não precisa coroar o seu trabalho com o título. Claro, títulos são importantes, mas o bom trabalho, o excelente trabalho do técnico argentino nos últimos anos já é um trabalho consagrado. Ele tirou o Tottenham de um patamar mediano, trouxe para o patamar de cenário mundial, uma exposição de marca gigantesca. E por lá ficou, né, Capa? Isso que é interessante. E por lá ficou, e é importantíssimo destacar, Júlio. Nos últimos 2 anos, não fez contratações na janela de transferência. Ou seja, esse reinventar que o Breno falou do Maurício Pochettino não é de hoje. Ele já sabe que se ele perder o Kane, ele tem que saber como jogar. E dos últimos anos, quando trouxe o Lucas, foi um desses detalhes para fazer esse time mudar de patamar. Por quê? O Lucas, de falso 9, fazendo um papel importantíssimo, crescendo demais de produção, ao lado do Son, ao lado do Sissoko, que deve voltar para o segundo jogo, ao lado do Eriksen. Do Eriksen, do Dele Alli. Então é um time que roda bastante. Vai ser um confronto, Julião, é bom destacar, um confronto de 2 times que não usam o número 9, né? Porque o Ajax não usa o número 9 e o Kane não vai jogar. Então assim, vai ser um jogo muito rápido, um jogo muito veloz, que vai chamar muita atenção. E falando pelo lado do Ajax, é muito importante destacar, o Ajax é um time que gastou pouquíssimo para trazer esses 11 jogadores. E se não me engano foi 27 milhões, enfim, eu não sei de cor, então eu não vou trazer essa informação, mas o Ajax é um time que é formador, é um DNA formador. A contratação mais cara que fez foi o Tadic, que veio do Southampton, um bom jogador, que faz um papel fundamental nessa equipe, que também é o de falso 9. Só que ele, ao invés de infiltrar, ele recua e deixa os 2 pontas, tanto David Neres para um lado, como o De Jong, o volante que vem por dentro, como os laterais infiltrarem em alta velocidade, e isso é muito importante nesse time do Ajax. Então assim, o Tadic tem uma função diferente do Lucas, que o Lucas é o infiltrador, o Tadic é o criador, e isso vai ser um confronto fenomenal. E a confiança pelo lado do Ajax é pelo seguinte fato: o Ajax, pessoal, eliminou nada mais, nada menos que o Mr. Champions League, que é o Cristiano Ronaldo, eliminou a Juventus na casa da Juventus, um time muito forte, jogando em casa, eliminou o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. É um time muito chato, é um time cascudo, tem 4 Champions Leagues, tem que respeitar o Ajax. Então é um confronto que eu espero muito mesmo, porque são 2 ideias de jogo que não vou falar que parecidas, porque o Tottenham sabe jogar fechado também, explorando muitos contra-ataques, então tem que tomar muito cuidado com a velocidade do Ajax, mas são 2 times que sabem jogar com a bola, e isso vai ser o mais interessante dessa semifinal, né, Julião? Você falou Mr. Champions League, atleta que é o Cristiano Ronaldo, eliminou o Mr. Champions League time que era o Real Madrid, né? Tipo, os 2. Exatamente. Cara, ele eliminou o tricampeão, né, Júlio? Sim, o tricampeão. Dá muita confiança, isso dá muita confiança pro time. Pra dizer, dos 4 times que estão nessa briga pela Champions League, eu acho que é o time que tem mais confiança. Pela tabela entre aspas que pegou, né? Julião, e é legal falar que os 2 times, pra quem vê futebol não é surpresa, né? É surpresa por ter o nome deles lá e a gente fala, caralho, Ajax e Tottenham, mas se você acompanhar o futebol do dia a dia, o Tottenham já tá beliscando essa semifinal há algum tempo, né? Uhum. Já tá beliscando há algum tempo. E o trabalho do Ajax é muito bem feito. O Ajax sempre tem times que chegam bem, chegam longe, chegam cascudos. E esse Ajax
dos meninos, que o capitão da Elite, que tem 19 anos, vem pra dar trabalho demais, viu, Julião? Então, assim, acho que vai ser uma semifinal muito legal. Capa, o legal é que o Tottenham, ele jogava como nunca e perdia como sempre, né? Se tratando de Champions League. A gente lembra daquele confronto contra a Juventus, que o Tottenham jogou muito bem, mereceu classificação, mas não conseguiu passar de fase. Então, o Tottenham conseguiu romper, né, com atuações muito boas, que não conseguia passar de fase, que isso acaba mirando um pouco a confiança do elenco. E também que seria legal destacar nesse confronto é a volta do Eriksen, do Vertonghen e do Alderweireld, né, a Johan Cruyff Arena. Eles, os 3 jogadores que jogaram no Ajax, foram formados no Ajax, né? O Tottenham conseguiu pegar bons valores do Ajax também. O Ajax é um clube formador, como você disse, cara. E eu destaco, para finalizar, a força do novo estádio do Tottenham. Desde que estreou, não perdeu nenhuma partida, pessoal. A gente tava com medo de ser uma arena nova, que isso pudesse não aflorar os ânimos dos torcedores, mas pelo contrário. Cara, aquele mosaico que eles fizeram na partida, com o lema do clube, aquilo foi de arrepiar, cara. As fotos, vocês que não viram, coloquem aí no Google depois, tá fazendo a diferença, viu? E pode fazer a diferença também nas semifinais, que o Tottenham não chegava desde os anos 60, desde 1962, que na época foi eliminado pelo Benfica do Eusébio, grande craque português. Pessoal, vou propor agora para vocês dois um joguinho. Vocês já devem ter visto jornalistas no Twitter, né, falando assim, quais são as probabilidades dessas semifinais da Champions League? 40% a 60% para um time, 70% a 30%. Agora eu quero saber de vocês dois. Então, Julião, falando do confronto primeiro do Liverpool e Barça, né, acho que o Liverpool tem um pouquinho de favoritismo, mas é pouco mesmo. Cerca de 55% pro Liverpool, 45% pro Barcelona. Então o Liverpool com 5% aí acima dos 50%, 55% a 45%, porque o conjunto é melhor. Se fosse pegar... Mas pode esperar tudo de Lionel Messi. Então, assim, é pouco. Peso é pouquinho mesmo. Então, eu botei essa diferença aí. E Ajax e Tottenham. Cara, pra não ficar em cima do muro, é um jogo muito difícil, muito difícil. Eu acho que o Ajax tem um pouquinho mais de chance. Acho que o Ajax, pela confiança e pelo... Já se provou, né? O Tottenham também. Mas eu acho que vou botar aí, vai ser pouco, menos ainda. Vai ser 52% pro Ajax, 48% pro Tottenham, porque é um jogo muito equilibrado, viu, Júlio? Se fosse o Kane, eu empatava, mas como ele não tá, eu vou dar essa moral pro Ajax. Bom, Liverpool e Barcelona, acredito que o Liverpool tem um pezinho à frente do Barcelona, mas é muito complicado se enfrentar o Lionel Messi, enfrentar um Camp Nou. Mas acho que esse time do Liverpool tem muita personalidade, daria 60% de chance pro Liverpool, 40% para o Barcelona. Já Tottenham e Ajax eu vou ficar 50-50, porque é o jogo mais equilibrado, não tem favorito, as duas equipes estão muito confiantes, são estilos de jogo muito interessantes, acho que vai dar jogo, né? Os dois times estão em lucro na temporada, o jogo pode ser solto, então acho que tudo pode acontecer, 50% é a minha opinião. E você, Julião? Todo mundo quer saber, meu filho. Não e vai você? tirar o seu da reta. Não tira não. Fiquei caladinho Pode. aqui pra ver se vocês iam anotar, então deixa eu dar aqui meus pitacos também. Eu que sou o Julião Diná, né, conhecido nas redes sociais, tô acertando aí a maioria dos resultados, mas porcentagem é mais difícil. Olha, eu vou ficar diferente de vocês, tá? Vou colocar 60% a 40% pros ingleses nos dois confrontos. 60% pro Liverpool contra 40% do Barcelona e 60% pro Tottenham e 40% do Ajax, beleza? Bora de Europa League agora, Capa? Vamos embora, porque nosso tempo é dinheiro, nosso tempo é contado, né, Julião? Então vamos falar um pouquinho. Eu já vou começar com o confronto Chelsea-Frankfurt. É um confronto que me agrada muito, viu, Julião? O Chelsea que perdeu o excelente garoto Hudson-Odoi por lesão, né? Uma lesão no ligamento, uma lesão séria. Tomara que ele recupere rápido. E o Frankfurt, o inesperado Frankfurt, para quem não acompanha a Bundesliga, mas o Frankfurt, pessoal, é um time que tá jogando muito legal, é um time quadradinho, arrumadinho, que vem fazendo bons jogos. Perdeu pra Juventus, pro Benfica, o primeiro jogo de 4-2 em Lisboa, com uma atuação fantástica
fantástica de João Félix, um menino de ouro, que todos já estão de olho, Manchester United principalmente. Vamos ficar de olho nesse nome, João Félix, vai ser uma grande estrela no futuro próximo. E o Eintracht Frankfurt voltou para sua casa, que tem uma torcida muito presente, que comparece demais, e conseguiu reverter essa história do confronto. Tudo bem, teve um gol impedido, não tinha VAR, mas o Frankfurt mereceu vencer e classificar, na minha opinião. É um time que joga pra cima, não tem medo, joga com 3 zagueiros, seus alas. Um ala é um ponta, né, que é o Kostic, um excelente jogador, de olho nele, Filipe Kostic, o camisa 10. O ataque tem o Jovic e o garoto Jovic, que era do Benfica, né? Jovic, que é um excelente atacante, uma jovem promessa, já se fala que o Real Madrid já tá de olho nele. E tem o Sebastian Haller, que é um desfalque, o Brenão vai falar mais um pouco sobre ele. E quem tá jogando é o Rebic, que é um atacante croata, que é um cara batalhador, é o guerreiro, é o que se doa em campo, e é um cara que dá muito Copa, trabalho. Né, ficou muito conhecido na Copa, e é um cara, é aquele batalhador, que é pau pra toda a obra, ele tá ali ajudando, marcando, é um time que pressiona, é um time que vai pra frente, não tem medo de atacar. O time do Adam Sutter, se não me engano o nome do treinador? Adi Hutter. Adi Hutter, né? Adi Hutter. Austríaco como o Hausenhutter. Isso mesmo. Ele que é um treinador muito bom, muito legal essa ideia de jogo que ele vem implantando. Então, é um confronto equilibrado. Acho que o Chelsea é mais favorito pela camisa, pelo time que tem. Acho que o problema do Chelsea é o extracampo, é o vestiário, que tem problemas demais. Maurício Sarri sempre polêmico, sempre difícil esse vestiário do Chelsea nessa era Ibrahimovic. Então, assim, acho que o Chelsea tem que segurar esse vestiário se quiser classificar, se quiser ser campeão, viu, Julião? O que você acha, Brenão? É até engraçado, cara. É até engraçado porque você falou exatamente isso. O Chelsea vive uma dualidade muito interessante, né? Porque na Premier League tá deslizando, parece que não quer ficar com uma das 4 vagas do G4, né? Ora perde umas partidas bobas, ora empata. E com o seu astro jogando demais, né, Ju? Pois é, cara. Porque o Hazard faz uma temporada fantástica. E na Europa Como League, o time caiu, né? E na Europa League tem sido diferente, cara. Tá ganhando as partidas, tá classificando, jogando bem, inclusive. Tá jogando bem, inclusive, não tá jogando mal, não. Mas passou um aperto que não precisava na última rodada com o Slavia Praga, né? Isso. O Slavia ganhou o primeiro tempo, tava 4-1 pro Chelsea, tranquilo. Volta o segundo tempo, 2 gols rápido, 4-3. E o Slavia em cima, mas conseguiu classificar, venceu o primeiro jogo, né? Não foi um susto tão grande assim, mas poderia ter sido mais tranquila essa passagem de fase, essa vitória em cima do Slavia, que é um time inferior, mas que é o futebol, né? O futebol é isso. Os times estão ficando cada vez mais bem treinados, ideia de jogo forte, firme, absorvida pelos jogadores, e isso faz muita diferença na Europa, que os times são muito parelhos, né, Julião? Brenão, o Chelsea que terá o luxo de decidir o confronto em casa, né? O primeiro jogo vai ser na Alemanha e a segunda partida no Stamford Bridge. É excelente pro Chelsea, acho que o Chelsea consegue levar uma vantagem nesse ponto, se a gente for olhar, poder decidir em casa é muito bom. Mas o Chelsea teve vida muito fácil na Liga Europa, se a gente for parar para analisar, né? O Chelsea teve o Bate Borisov no grupo L, o Molvide, que muito poucas pessoas conhecem do futebol europeu, o PAOK, o time da Grécia, que também não é um time expressivo, eliminou o Malmo na primeira fase de mata-mata, depois eliminou o Dinamo de Kiev e passou sufoco com o Slavia Praga, né? Ainda não perdeu na Europa League, são 12 jogos, 11 vitórias e um empate e 0 derrotas. É interessante, né? Esse time do Chelsea que na Europa League é totalmente diferente, porque o Sarri conseguiu fazer testes para esse time que na Europa League deram certo, mas na Premier League não tanto, né? O Hudson Odoi estava se mostrando muito importante, conseguiu mais minutagens dentro de campo. Giroud também, né? Aparecendo, o Giroud ele é o artilheiro da Europa League com 10 gols. E também é até preponderante o número dele de assistência, 4 assistências. Então é engraçado isso, né? O Higuaín não pode jogar a Europa League, mas mesmo se tivesse à disposição do Sarri, acho que o Sarri manteria o Giroud, porque na Europa League ele está funcionando. E na Premier League não é bem assim, né? É um time que está com uma temporada muito irregular, começou muito bem, destacava no início da temporada, a gente falou muito nisso nos podcasts, no início da temporada, destacava até os comentaristas do mundo inteiro, destacavam o Jorginho, que estava ditando o ritmo do meio campo do time, mas ele caiu muito de rendimento, o time também caiu. Então acho que vai ser um duelo muito interessante, porque o Chelsea vai ser um time que tenta propor o jogo, e o Frankfurt diferente do Chelsea, é um time que reage, é um time
com boa presença de marcação, bom no contra-ataque, nos duelos aéreos. É um time interessantíssimo, é um time que tem 3 nomes sérvios que são o destaque, o Kostic, o Gacinovic e o Jovic. Jovic, excelente jogador, acho que o melhor jogador da temporada do Frankfurt, que vai sentir falta também do Sebastian Haller, que é o francês que estava rivalizando ali com o Jovic em número de gols e assistência, ele está machucado, de repente não aparece para esse confronto. É um time jovem, interessante, bom, que o trabalho do Adi Hütter é a sequência de um trabalho que foi feito pelo Niko Kovac, que conseguiu com o time do Frankfurt ser campeão da Copa Alemã, ainda mais da forma que foi, né, ganhando do Bayern de Munique. O time, diferente do Brenão, eu vejo que o Frankfurt, quando eu sempre gosto do time do Frankfurt, é um time muito legal de se ver, é um time que vai pra frente, é um time que sabe jogar com a bola, um time chato, embaçado, que atrapalha o jogo, que briga o tempo inteiro, é um time com uma confiança muito alta, o treinador eleva muito isso, e é um time que sabe jogar assim com a bola. É um time que incomoda e que conseguiu gols depois de, mesmo com o jogador a menos, no jogo da ida em Lisboa, né? Contra o Benfica. Então, assim, é um confronto equilibrado. Acho que um pouco favorito é pro Chelsea, mas o Frankfurt nos últimos anos vem se organizando, vem crescendo cada vez mais e incomodando os times grandes até da Bundesliga. Acho que agora a gente podia passar para outra semifinal, Julião. Falar um pouquinho de Arsenal e Valência. Semifinal complicada para os Gunners, né, Julião? Cara, que confronto equilibradíssimo, na minha opinião. A primeira partida no Emirates, na Inglaterra, no dia 2 de maio. E o segundo jogo vai ser decidido lá na Espanha, no tradicional Mestalla, no dia 9 de maio. O Arsenal... Estádio histórico, né, Julião? Isso aí é histórico. Pra lá de histórico. O Arsenal que eliminou o Napoli, pra mim, um dos adversários mais difíceis, né? Desse mata-mata da Europa League, mas depois pegou outro adversário difícil também. Não tem vida mole pro Arsenal, não. E o Arsenal, eu acho que é o time inglês que tá mais preparado nessa Europa League, ao contrário do Chelsea. Tá bem, né, que, perdeu pro Crystal Palace ali na última rodada, fez feio, mas se a gente desconsiderar essa partida que realmente foi um deslize, o Arsenal, na minha opinião, me parece estar reencontrando novamente, né, o bom caminho que trilhou ali na metade da temporada, que ficou mais de 20 jogos invictos, não sei se vocês lembram, e com exceção, né, de alguns jogadores-chave que estão machucados, tipo o Bellerin na lateral direita, que faz muita falta, o Arsenal tá com a maior parte, finalmente, do seu plantel saudável. Então acho que isso vai fazer a diferença. E mesmo jogando a primeira partida no Emirates Stadium, eu acho que o Arsenal tá um pouquinho à frente do Valência, tá? A minha opinião. Acho que os Gunners têm mais peças individuais e também um time coletivo com mais chance de levar esse resultado para casa e, quem sabe, pegar a grande final, né? Então essa é a minha opinião. Acho que o Arsenal tá... Que nem o Capa falou das porcentagens lá da Champions League, eu acho que o Arsenal tá alguns centésimos na frente do time espanhol. Eu queria só acrescentar, antes do Brenão dar o palpite dele, falar um pouco desse confronto. A diferença é a seguinte, Júlio. É sempre bom lembrar. O Arsenal tem o Mr. Europa League, o Unai Emery. Exato. Tricampeão, o técnico, né, cara? Tricampeão pelo Sevilha, um técnico que conhece muito futebol espanhol, provavelmente já está estudando bastante esse Valência, esse chato Valência, esse time que incomoda, um bom time do Valência, tem história, né, na Europa, 2 vezes vice-campeão europeu, no início dos anos 2000, com o goleiro Canizares, Ayala, muitos jogadores, até o Ricardo Oliveira chegou a jogar no Valência, hoje no Atlético Mineiro. Angulo, lembra dele? Angulo, não, e por aí vai, Julião. Tinha vários jogadores históricos nesse time, jogadores de nome, assim, Pablo Aimar, né, um cara que fez história com a camisa do Valência, mas o Valência, Júlio, tem uma difícil missão de bater esse Arsenal, né, um time do Arsenal, um time chato, que tem 2 centroavantes que podem decidir a qualquer momento. Centroavantes, né? O Lacazette fez um gol de falta que matou o jogo contra o Napoli, que, meu Deus do céu, né, que pancada colocada ainda, no canto do goleiro, matou... Decidem, os dois decidem, isso que é interessante. Os dois decidem, então assim, são 2 jogadores cascudos, o Lacazette decidiu muitos jogos pelo Lyon, o Aubameyang muitos jogos pelo Borussia, então são 2 jogadores de nome e que incomodam muito. Eu acho que o Arsenal é superior, sim, mas não vai enfrentar um time bobo, não. Vai enfrentar o Valência, que eliminou o Villarreal, né, até um
clássico, assim, né? Não um clássico tão forte, mas é um clássico. E tem bons jogadores, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Gonzalo Guedes, o próprio goleiro Neto do Bralense, né? O brasileiro goleiro Neto, que vem até tendo convocações para seleções. Tem bons jogadores, Dani Parejo, que é um jogador muito rodado e sabe, é o capitão do time e sabe como ninguém conduzir, tirar a velocidade do jogo. Mas eu acho que o Arsenal tem mais chance que o Chelsea de passar. Acho que o Arsenal tem uma porcentagem maior se a gente for levar em conta o que a gente vinha falando. Gosto muito do time do Arsenal, um time que sabe jogar muito bem com a bola, que quando é atacado, às vezes deixa a desejar um pouquinho na defesa, mas o ataque é muito bom. O ataque é muito bom e o ataque faz muito gol. Então acho que o Arsenal tem grandes chances de ir a uma Champions League pela Liga Europa. Eu acho que vai ser o caminho mais curto, já que ninguém quer pegar essa vaga no campeonato inglês, né, Júlio? E o Valência que vive fase semelhante também, tá querendo beliscar a quarta vaga da La Liga, né? O Getafe tá com 2 pontos a mais, Getafe faz uma campanha maravilhosa, viu, Júlio? Um time muito legal de se ver. Então, Brenão, se a gente pegar também esses outros campeonatos que estão rolando concomitantemente, o Arsenal tá brigando por vaga na Champions e o Valência também. Então não vai ter essa de poupar esforços na Liga Nacional para poder jogar a Europa League, né? Então, esse é outro fator interessante também que tempera um pouquinho a mais esse confronto que pretende ser muito equilibrado. O que você está prevendo aí? É um confronto muito difícil, acho que é um confronto muito complicado para o Arsenal, até porque o Arsenal vai enfrentar o Valência na segunda partida no Mestalla. O Mestalla tem uma mística diferente, é um estádio que a torcida faz pressão, é um jogo grande, vai ser complicado e vai ter que precisar fazer um bom resultado na primeira partida em casa. Se a gente for olhar a campanha do Arsenal, a gente vê um Arsenal, até na Premier League também, a gente vê um Arsenal muito forte dentro de casa e fora de casa passando os apertos, né? Nessa temporada na Europa League passou aperto contra o Bate Borisov e contra o Rennes da França. São dois times assim que, se a gente for olhar o plantel e o nível de cobrança, né, o nível de performance da temporada, não é tão aceitável você sofrer um 3-1 pro Rennes, por exemplo, né, e perder pro Bate Borisov. Então, acho que o lado que o Arsenal tem que se apoiar muito é no estilo de jogo que o Unai Emery vem implantando na equipe e que, para a primeira temporada, é interessante, tem dado certo, né, porque a gente precisa, é uma discussão mais ampla, né, a gente precisa ver, ainda mais equipe do nosso futebol, que os técnicos precisam de um longo tempo de trabalho para conseguir implementar sua filosofia. Então, numa primeira temporada, é difícil você obter resultados. Mas o Arsenal tem a possibilidade de conseguir a vaga direta pela Premier League ou pela Europa League conseguindo esse título. Acho que o torcedor do Arsenal é o torcedor mais carente nesse quesito, porque o Arsenal, que se acostumou com grandes times ao longo de sua história, nesses últimos 5, 7 anos, nas competições europeias principalmente, é um time que perdeu, né, aquela força, perdeu aquela confiança, né? O torcedor agora tem um pé atrás quando se trata de Champions League, pelas campanhas recentes que fez. Então, conseguir um título dá uma moral pro Arsenal, pro segmento de trabalho do Unai Emery. O time ganha mais confiança para conseguir brigar por melhores posições na Premier League, quem sabe um título, né? Buscar o título da Premier League, que é o que o torcedor do Arsenal está acostumado a ver o time brigando. Então, acho que dos 4 times, a maior pressão para ganhar esse título, o que conseguiria aproveitar melhor esse título, acho que seria o Arsenal. E ninguém melhor para buscar uma Liga Europa do que o Unai Emery, né? Vai ser um confronto muito interessante, de um lado o Unai Emery e de outro lado o Marcelino Toral, que é um bom técnico, interessante, ele que teve uma passagem muito boa no Villarreal, com o Marcelino Toral conseguiu boas campanhas dentro da La Liga e também na Europa League, que foi eliminado pelo Liverpool em 2015, na campanha na Europa League 2015-2016, se eu não me engano, no mata-mata. Então acho que vai ser um confronto interessantíssimo. Se a gente for apontar um time mais capacitado de levar a vaga, acho que é o Arsenal, mas o Valência não é um time. Oi? Brenão, então já falou de capacitado? Fala a sua porcentagem, eu quero saber a sua porcentagem. Então, acho que 55 pro Arsenal, 45 pro Valência, mas assim, tem que abrir o olho, porque o time tem nomes interessantíssimos. O Rodrigo Moreno, que é o brasileiro naturalizado espanhol, tem feito uma temporada excelente. Vale destacar também o Dani Parejo. Dani Parejo é o, como vamos dizer assim, é o cara da franquia, né, como dizem na NBA, né, o franchise player. Ele é o cara desse time do Valência, é o camisa 10, é o líder, é o cara da bola parada, é o cara que sabe jogar, que comanda ali o meio campo, tá numa fase excelente, jogando muita bola, né, e é um time interessante. Vale destacar que o Gabriel Paulista vai reencontrar o seu antigo time, o Arsenal,
O Gabriel Paulista tem sido um cara interessante nessa dupla que ele faz com o Garay. Então é um time muito interessante, é um time jovem e um time com bons valores. Também está com o Gonçalo Guedes, um português que tem se notabilizado por fazer gols, joga de ponta, joga de atacante, é um cara de bastante movimentação e boa finalização. É um jogo muito duro pro Arsenal, enfrentar o Valência no Mestalla na segunda partida. Acho que vai ser complicado. O que vocês acham? E Brenão, e o do Chelsea? Qual que é a sua porcentagem para eu dar as minhas em seguida? Do Chelsea, eu acho que... Vamos lá. Pegou Acho que você, 50, hein, Brenão? 50. Pensou muito. Pensou. 50-50, vou explicar o porquê. Porque o Chelsea pegou times muito mais fáceis na Europa League, vai enfrentar um time muito complicado e acho que pode fazer diferença. A fase não está muito boa, então não é um time bobo, é o Frankfurt. Acho que vai ser complicado se tiver o Jovic tiver numa noite iluminada, o Gacinovic, Kostic, esse time vai dar muito trabalho pro Chelsea. Julião, antes de passar a bola para você, eu vou falar meus palpites. Eu acho Arsenal e Valência, eu acho que o Arsenal é mais favorito, pelo técnico, pelo time, por jogadores melhores e pela fase que vem tendo na Europa League. Eu acho que o Arsenal, eu diria 65 pro Arsenal e 35 pro Valência. Então, eu acho que o Arsenal vai passar e vai à final e tem grandes chances, talvez até um dos favoritos a esse título, ao meu ver. E falando de Chelsea e Frankfurt, eu botaria um pouquinho só, muito parelho esse confronto, 52% pro Chelsea, 48%, 49% pro Frankfurt, por aí, porque é muito pouca essa diferença. Acho que o Chelsea volta no Chelsea pelo Hazard, pelo momento que o Hazard vive, pelos jogadores que o Chelsea tem, pelo artilheiro de rua da temporada na Europa League, mas o time do Frankfurt é um time que vai surpreender muita gente, é um time chato, que faz boas partidas, um time que incomoda, que briga, que é embaçado. Então eu acho que o Frankfurt tem tudo para engrossar para cima do Chelsea, e não me assustaria esse time vencer com autoridade, viu, Julião? E você, Julião? Fala pra gente, Júlio. Galera, vim do futuro e posso afirmar que a Europa vai ser da Inglaterra nessa temporada. Também vou Chelsea e Arsenal, pra mim, estão na frente nas minhas porcentagens. Vou colocar aí, 55-45 para ambos. 55 pro Chelsea, 45 pro Frankfurt, 55 pro Arsenal, 45 pro Valência. Eu acho que vai ser um pouquinho mais equilibrado do que as semifinais da Champions League, mas isso não impede dos dois classificarem também. Eu acho não, pode cravar aí, Julião de Ná atacando mais uma vez. A Europa será da Inglaterra nas duas competições. Julião, Breno, um forte abraço para vocês, meus queridos. Sempre um prazer estar ao lado de vocês. E hoje, mais do que nunca, é muito bom falar de inglês, principalmente dominando a Europa. E se Deus quiser, vamos ter 2 times ingleses campeões da Champions League e da Europa League. Um forte abraço, pessoal. Muito obrigado pelos nossos ouvintes ficarem até aqui com a gente. E siga a gente nas redes sociais. Beijão pra você, Julião. Beijão pra você, Breno. E vamos que vamos. Olha, galera, acho que eu nunca tive tão animado por umas disputas de semifinal, tanto da Champions League quanto da Europa League. Para quem gosta muito de futebol, sabe como é que é. Ultimamente o Real Madrid estava dominando, a gente sabia que tinha um time que era mais favorito para ser campeão da Champions League. Então acho que agora os 4 times têm totais possibilidades de ser campeão. Então isso dá um ar de imprevisibilidade. Então a gente não sabe o que vai acontecer e são jogos muito bons. Isso é muito legal, muito interessante. Queria finalizar aqui com uma corneta em relação ao Arsenal. É importante usar o Lacazette e o Aubameyang juntos, parar com essa mania de Ayoub e acordar o Ozil, que seria importantíssimo para o Arsenal conseguir esse confronto com o Valência e conseguir se classificar. E para fechar, sensacional. Agradecer a torcedor do Arsenal vai entender muito bem. E para fechar, eu queria deixar um agradecimento a vocês, um abração a todos que sempre nos acompanham nas redes sociais, no podcast, no Twitter,
tudo o trabalho que a gente faz, que dá essa moral pra gente. Tamo junto, até a próxima. E é isso aí, vamos que são 2 telas na Champions League pra ver os 2 jogos e também na Europa League, só promessa de jogão. Vou aproveitar a corneta do Brenão, vou dar minha corneta de torcedor também. Ô Jürgen Klopp, o meio de campo perfeito do Liverpool é Fabinho, Keita e Henderson, tá? Um abraço pra vocês, espero que vocês calem essa trinca contra o Barcelona. Valeu então, pessoal, ó, grande abraço, beijão pra vocês, muito obrigado por nos acompanharem sempre aqui no podcast. E já sabe, né? Quer ouvir a gente? É só escolher o seu agregador preferido. Estamos no Spotify, no YouTube, SoundCloud, Google Podcasts e também no iTunes. Só escolher aí o que você achar melhor, dar o play e vir com a gente. Quinta-feira estamos de volta com mais podcast PL Brasil e mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e falou!